Fala pessoal, bem-vindos ao episódio inaugural do programa Eleição de ASE. Esse programa tem por objetivo facilitar as campanhas eleitorais, facilitar esse período, principalmente da pré-campanha eleitoral, para que pretensas candidatos e candidatas, dirigentes partidários, assessores políticos, assessoras políticas, não tenham problemas jurídicos no decorrer, no desdobrar aí da campanha eleitoral e da pré-campanha. Possam ter uma campanha tranquila, uma campanha significativa, uma campanha sem grandes despesas jurídicas, especialmente decorrente de multas, e também possa chegar, ao sucesso. Muitos daqueles que chegarem ao sucesso não têm ali o risco de repente, perder o mandato, ser cassado por uma bobagem decorrente aí de erros jurídicos no decorrer da campanha ou da pré-campanha. Então a ideia principal, a básica, é essa. Eu sou Hamilton Augusto, advogado especialista em direito eleitoral e político, sou professor, palestrante, consultor político, comentarista político da Rede Brasil de televisão, colunista do jornal Diário de São Paulo, entre outros, escritor, autor do livro Tópicos Contemporâneos de Direito Eleitoral e Político e Guia Simplificado das Eleições, e inclusive preparando aí mais um e-book para sair sobre a pré-campanha eleitoral, sobre as próximas eleições. O tema do episódio de hoje é como não gastar tempo e dinheiro com uma campanha inviável e fadada ao fracasso. Então vamos lá. Qual a diferença básica para uma campanha, que ela está fadada ao fracasso, inviável, vamos dizer assim, para uma campanha aí que a gente possa ter uma suspeita de uma inelegibilidade? A gente, quando pensa em campanha eleitoral, a gente tem que entender que várias nuances estão aí em torno, da própria campanha, porque a gente pensa inicialmente em campanha eleitoral, o pretenso candidato, a pretensa candidata, aqueles que estão envolvidos ali, seja com o jurídico da campanha, com o marketing, eles estão muito preocupados com os votos, com a eleição em si, com o resultado eleitoral na urna, com o que virá desse resultado eleitoral. E esquecem, muitas vezes, que há N fatores que interferem diretamente nesse resultado final, que pode até inviabilizá-lo. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos aí exemplos notórios, como, por exemplo, do coach Pablo Marçal, que eu vou explicar um pouco mais à frente o que discorreu em relação a essa campanha que estava, em tese, fadada ao fracasso desde o início, e assim acabou acontecendo. Acabou-se chegando, a uma decisão da Justiça Eleitoral que definiu que realmente essa campanha ela era fadada ao fracasso. Em primeiro lugar, quando a gente fala em campanha eleitoral, quando o cidadão, a cidadã se coloca para a política com a intenção de se candidatar, agora no caso nós estamos na pré-campanha, muitos já se declararam pré-candidatos, pré-candidatas. Quando ele se coloca, ele precisa fazer uma avaliação prévia, o que a gente costuma chamar de um checklist. O que seria isso? Avaliar, em primeiro lugar, a sua situação enquanto candidato. Qual é a sua situação enquanto candidato ou candidata? Porque, muitas das vezes, o cidadão ele não tem uma noção de quais são os requisitos para chegar a ser candidato ou ser candidata. Porque nós temos alguns requisitos na legislação eleitoral. Nós estamos falando aí da Lei das Eleições, 9.504, da Lei Complementar 6490, que trata das inelegibilidades, causas de inelegibilidades, que também implica nessa questão diretamente, e temos outros fatores relacionados aos próprios partidos, questões relacionadas aos partidos políticos. Nós temos questões na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trata, por exemplo, das idades para as candidaturas. Então, para que a gente comece a entender um pouco mais, a gente precisa avaliar o candidato. Por exemplo, se eu quero sair candidato
a determinado cargo político nessas eleições, primeiro passo, eu preciso analisar a minha situação enquanto candidato. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso entender se eu não tenho, primeiro, se eu cumpro os requisitos para tal, para o cargo que eu pretendo concorrer. Um exemplo, se eu quero concorrer a prefeito, a idade mínima para ser prefeito é 21 anos. Então eu preciso ter 21 anos para concorrer ao cargo de prefeito. Preciso ter 21 anos no dia da eleição, no dia da posse? No caso do prefeito, por ser 21 anos, já ser maior de idade, ele precisa ter 21 anos na data da posse, da efetiva data da posse, porque é quando ele começa a praticar os atos no executivo, sentado na cadeira, literalmente. Mas tem algumas questões particulares. Por exemplo, para vereador, a idade mínima para vereador ou vereadora é 18 anos. Aí poderia pensar assim, então ele precisa ter 18 anos no dia da posse. Não. Ele precisa ter 18 anos no dia do registro de candidatura. Por que isso? Porque para começar a campanha, ele não pode ser menor de idade. Por que ele não pode ser menor de idade? Porque praticam-se atos durante a campanha eleitoral que podem ser caracterizados como crime eleitoral. E uma vez que ele é menor de idade, ele estaria em tese, isento desses atos. Porque menor de idade não pratica crime, pratica ato infracional análogo ao crime. Então, para evitar que um menor participasse de uma campanha eleitoral, praticasse um crime eleitoral, vou dar um exemplo, a compra de voto, a boca de urna, compra de voto, e ficasse em tese impune, foi que a legislação não possibilita, a jurisprudência da Justiça Eleitoral não possibilita que um menor de idade seja candidato a vereador, por exemplo, e comprove a sua idade, maioridade, na data da posse. Ele tem que comprovar na data do registro. Esse é o único diferencial. Todos os demais têm que comprovar na data da posse. Então, esse é um dos requisitos. Qual é o outro requisito? Questão do ser alfabetizado, não pode ser analfabeto, não pode ter analfabetismo. Como se comprova isso? Isso é muito por base de alegação. Se vocês lembrarem, muitos vão lembrar, teve um questionamento acerca de um suposto analfabetismo de um determinado candidato famoso, salvo engano foi do Tiririca, em que ele teve que comprovar ser alfabetizado. Como que ele comprova? O juiz faz uma audiência, fala algumas coisas para que ele possa escrever, lê algumas coisas para que ele possa entender, e é assim, não tem um exame aprofundado. Tanto é que essa questão do analfabetismo é até muito relevado, né? A gente vê muito isso. Basta saber ler e escrever, em tese. Não precisa grandes questões. Mas esse é um outro requisito. E, além desses, nós temos a questão da filiação partidária, aí já é lá na frente nós vamos falar, a questão do domicílio eleitoral, que com as alterações da legislação de um tempo para cá, tanto domicílio eleitoral quanto filiação partidária passaram a ter um prazo mínimo de 6 meses antes das eleições. Foram fazendo algumas mudanças e hoje, tanto o domicílio eleitoral quanto a filiação partidária, elas são auferidas com a questão dos 6 meses antes, né, das eleições, no âmbito da abertura da janela, do fechamento, na verdade, ali da janela eleitoral, que todo ano eleitoral, a gente sabe, existe a denominada janela eleitoral, que é o prazo, depois eu vou fazer, vai ter uma aula só para falar de janela eleitoral, federação partidária, já estou antecipando, é um lapso de tempo de um mês, são 30 dias anteriores aos 6 meses anteriores às eleições. É confuso? É um pouco confuso, mas não é difícil de entender. Para aqueles candidatos que estão no último ano do seu mandato, poderem migrar de partidos livremente. Nesse ano que vem, por exemplo, caberá aos vereadores. Nós tivemos já no passado uma janela flutuante, que foi definido por uma legislação específica, uma emenda constitucional,
que autorizou que, por exemplo, deputados pudessem participar de uma janela. Nas eleições seguintes, não tivemos a mesma coisa para que vereadores pudessem migrar de partido nas eleições gerais. E assim ficou. É aquele que está no último ano do seu mandato, a janela eleitoral. Então, um outro requisito é esse, é da filiação partidária, domicílio eleitoral. Então, eu, candidato, pretenso candidato no presente momento, exemplo, eu quero me candidatar nas próximas eleições, eu preciso avaliar os meus requisitos para que eu não caia numa eleição fadada ao fracasso. Então, como eu disse, quais são os requisitos? Idade mínima, questões de escolaridade, domicílio eleitoral, filiação partidária. Isso é o básico do básico do básico. O cargo a qual eu vou concorrer, né? E aí eu preciso aprofundar. Quando aprofunda é que vem um problema. O que é aprofundar? Eu preciso avaliar a questão relacionada às inelegibilidades. O que seriam as inelegibilidades? Causas de inelegibilidades. Essas causas vieram com aquela questão da mudança de 2010, da lei da ficha limpa, que trouxeram alguns requisitos que, em decorrência de algum tipo de condenação, o candidato está literalmente, em tese, fora das eleições. Quais são esses requisitos? Está lá na Lei Complementar 64 de 1990, que foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, que foi validada através de uma ação direta de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade pelo STF. A Lei da Ficha Limpa foi reconhecida e validada e permitiu a alteração dessa Lei Complementar 64/90. Então está lá, os requisitos estão lá, as causas de inelegibilidade estão lá no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1º, nas alíneas que decorrem desse artigo. E quais são as causas? São várias causas, eu não vou tratar delas hoje especificamente. A minha intenção aqui é fazer um panorama geral para que você entenda a importância de entender a situação do candidato, para não cair numa campanha fadada ao fracasso. Quais são as causas de inelegibilidade mais conhecidas? E aí tem aquelas menos conhecidas, que são aquelas pegadinhas, que realmente derruba candidato. E eu tenho exemplos para tratar. As mais conhecidas, a linha G, L, E da lei, que trata das questões de condenação criminal, né? Tem na questão das condenações criminais, tem também os tipos de condenações, não são todas, tem também os prazos, aquela, por exemplo, de menor potencial ofensivo, não se encaixa. Então tem uma nuance que você tem que analisar a legislação criminal, inclusive. Não é tão simples quanto parece, não é só ler a lei. Se fosse assim, qualquer um fazia, não precisava de técnico, não precisava de especialista. Então são alguns crimes, ninguém está falando de suspensão de direitos políticos, que aí é outra questão. A gente está falando de inelegibilidade. Suspensão de direito político é quando o trânsito julgado da condenação criminal suspende direitos políticos. Essa suspensão de direitos políticos, em decorrência da condenação criminal, que não tem a ver com inelegibilidade, não tem a ver com o prazo de 8 anos da inelegibilidade, ela suspende os direitos políticos enquanto não cumprimento da pena. Isso suspende os direitos políticos integrais. O cidadão fica sem direitos políticos, literalmente. CPF suspenso, sem poder contratar, sem poder abrir conta em banco, sem poder fazer nada, sem votar, sem ser votado. Inelegibilidade é diferente. São 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena em decorrência de alguns crimes. Nós estamos falando de crime. Esse é um ponto. A gente tem também as inelegibilidades decorrentes, que o candidato fica inelegível, ou seja, impossibilidade de ser candidato ou candidata, pelo período de 8 anos após uma condenação em improbidade administrativa, por exemplo, que tem uns requisitos também. Na caso da improbidade administrativa, é uma outra aula que eu vou dar tratando especificamente dessa questão. No caso da improbidade administrativa, os requisitos são: a condenação tem que ser por ato doloso que configure dano ao erário e enriquecimento ilícito. Ou seja, não existe improbidade administrativa por condenação aos princípios constitucionais. Artigo
11 da Lei de Improbidade Administrativa não incide na condenação que vai gerar uma inelegibilidade. Para ser pelo artigo 9 e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, dano ao erário e enriquecimento ilícito cumulativo, tem uma decisão, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, num caso de Quatá, em que, inclusive, eu fui advogado, e que se reconheceu, relator ministro Herman Benjamin, que se reconheceu, por maioria de votos, que ali a situação é cumulativa. Precisa ser dano ao erário e enriquecimento ilícito para gerar inelegibilidade por condenação e improbidade administrativa. Esse é um outro caso. Tem um terceiro caso mais famoso, tem contas julgadas irregulares pelos tribunais de contas, que o Supremo, não há muito tempo, entendeu que as contas julgadas irregulares pelos tribunais de contas, elas precisam ser validadas, já é uma previsão constitucional, óbvio, pelas câmaras municipais. Mas o que o Supremo quis dizer? Quis dizer o seguinte, que o que vale no julgamento das contas de prefeito e prefeita é a decisão da Câmara Municipal. Então, pouco importa, em resumo, o que eu entendo que é um absurdo, mas aqui a gente não está para discutir a decisão da Justiça, a gente está aqui para explicar, ensinar o que é um absurdo, óbvio, mas por que é um absurdo, que eu entendo que é um absurdo? Eu entendo que é um absurdo porque quem tem competência para julgar contas é o Tribunal de Contas, é um órgão técnico. Manda-se essas contas para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, muitas vezes por briga política, desaprova as contas que estavam aprovadas, tecnicamente aprovadas. Essa desaprovação dessas contas pela Câmara Municipal gera inelegibilidade do candidato por 8 anos. Então esse é um outro fator. Até aí são casos notórios, que em tese nós estamos falando de pessoas públicas, né? Prefeito, quem já foi prefeito, improbidade administrativa, quem já foi gestor de alguma forma, presidente de Câmara, presidente compõe a mesa diretora, quem já foi secretário, quem já foi gestor de algum órgão público, de uma entidade, de um que quer que seja. Só que quando eu falo em um candidato se conhecer a sua real situação, eu estou falando isso porque há situações em que pode ser que ele sequer saiba que ele está inelegível. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, eu conversava com uma pessoa, nunca foi gestor público, nunca foi candidato, nunca foi político na vida. E ele iria ser candidato a prefeito de uma cidade do interior de São Paulo. Médico, muito bem, renomado, a vida muito tranquila. Conversávamos e eu chamava atenção justamente para essa questão, a questão relacionada à sua situação enquanto candidato, enquanto cidadão, enquanto pessoa política, agente político, a persona política. Como está a sua situação? Você pode ou não pode ser candidato? Tem ou não tem algum problema? Foi quando, então, ele disse o seguinte, e eu nunca esqueço. Se tem uma certeza que eu tenho na vida, é que eu não tenho nenhum problema político. Eu não tenho nada que me impeça de ser candidato. Porque eu nunca me envolvi com política, nunca fui secretário de nada, nunca fui presidente de órgão público, gestor de nada, nunca fui prefeito, nunca me envolvi com isso. Minha atuação sempre foi na área privada, então não tem problema nenhum com isso. Tudo bem. No primeiro momento, a gente entende que aparência, né, o que a gente chama no direito de aparência de normalidade, aparência de regularidade. Havia sim uma aparência de irregularidade. Aprofundando a questão, descobri que ele, há um tempo atrás, quando, em determinada situação, no âmbito da carreira profissional dele, de médico, havia se envolvido numa determinada situação que gerou uma denúncia no Conselho Regional de Medicina. E acabou havendo uma determinada condenação nesse conselho. Essa condenação parece assim, a gente pode olhar e falar assim, nossa, coisa boba, nada demais, qualquer profissional está à mercê disso, principalmente se na situação dele ali, ele me mostrou algumas questões, houve uma situação ali de perseguição também,
Isso a gente sabe que acontece, né? Não tem como aprofundar, não posso afirmar, mas a gente sabe que pode acontecer. Ocorre o quê? Tem uma previsão lá na lei de inelegibilidade, lá na lei 6490, na lei complementar 6490, numa das alíneas, que foi trazida também pela lei da ficha limpa, que diz o seguinte: inelegível aquele que tiver condenação por órgão de classe. Olha só, ele foi condenado pelo órgão de classe, Conselho Regional de Medicina. Apurando a fundo a questão, em tese ele estava inelegível. Nós tivemos que correr, né, para avaliar a questão mais a fundo e até avaliar uma possibilidade de tentar derrubar essa decisão de algum jeito judicialmente, para que ela não interferisse, não houvesse nenhuma discussão na seara eleitoral. Então veja só a importância de conhecer a persona do candidato. Quer ver um outro caso muito interessante? Tinha um candidato no interior também, um vereador, presidente de Câmara, pretenso candidato a prefeito numa cidade no interior de São Paulo. Ele foi pescar. Nada demais. Só que estava na época do defeso. E ele acabou preso pela polícia ambiental pescando na época do defeso com uma rede que não era permitida. O que aconteceu? Ele foi processado criminalmente por crime ambiental. Olha só, uma bobagem, qualquer pessoa pode acabar caindo numa situação dessa. Ele foi condenado por crime ambiental. Ele foi processado, julgado e condenado por crime ambiental. Quando ele foi avaliar a situação política dele, ele estava inelegível, porque lá na lei complementar 6490 tem uma previsão que prevê uma situação de inelegibilidade para aquele condenado por crime ambiental. A única exceção, hipótese de escapar dessa situação, é no caso de crime de menor potencial ofensivo, que é com pena máxima até 2 anos. Não era o caso, porque os crimes ambientais, as penas são superiores. Então já não escapa da situação. Cai no crime ambiental, uma coisa boba. E ele não tinha nem noção. Ele tratou aquilo como se fosse, isso aí se resolve, não é nada demais, não cometi nenhum crime grave. Estava pescando, não sabia da prazo de defesa, enfim. Então veja que situações que a gente precisa estar atento, o candidato ele precisa saber da legislação. Daí a importância desse programa, daí a importância de eu estar explicando isso, para que as pessoas entendam a importância de buscar saber a sua real situação fática, jurídica. Aprofundando, após o candidato ter uma noção da sua situação enquanto candidato, que ainda tem outros pormenores, a gente sabe disso, ele vai então, sabendo que ele pode, bom, eu posso, eu sou candidato, estou bem, não tenho nenhum problema jurídico pessoal, agora eu vou buscar o partido político. Segundo ponto, óbvio, conhecer o partido pelo qual irá se candidatar. Esse partido pode te lançar candidato? Aí é o grande ponto. Esse partido pode te lançar candidato? Tem algo que interfere nessas questões? Além, é claro, eu não estou nem adentrando as questões de ideologia, questões agora que tem que ser avaliada aprofundado nessa eleição. Olha o detalhe, vamos lá. Federação partidária, vou abrir um parênteses para falar um pouquinho. Federação partidária. Foi aprovado na última eleição a criação da federação partidária em âmbito nacional. E tivemos a criação de algumas federações. Entre elas, vou citar exemplos aqui, o Cidadania com o PSDB, é notório, está nos jornais. Cidadania com o PSDB, o PV com PT e Rede, salvo engano, alguma coisa assim. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, deixa aqui nos comentários. E teve, acho que, pessoal com o PCdoB, salvo engano. Chegou-se a discutir, posteriores eleições, a criação de uma federação entre o PSB e o Solidariedade, e um outro partido não foi à frente. Em tese, nós temos essas federações. O que ocorre? A federação ela tem prazo mínimo de vigência de 4 anos, então ela vem abraçadinha 4 anos em todas as eleições e durante
a legislatura. Quando a gente fala de parlamento, por exemplo, os deputados, eles estão em federação composta como se fosse uma coligação permanente. Vou falar coligação porque as pessoas entendem, porque é muito mais, já está muito mais assim aprofundado, né? As pessoas já estão habituadas com as coligações. Então, nessas eleições, um outro detalhe que o candidato tem que estar muito atento é a questão das federações. Ou seja, quando ele vai escolher um partido, que ele tem até abril, até 6 de abril para escolher esse partido, ele tem que ver o seguinte: esse partido ele está federalizado? Ele faz parte de uma federação partidária? Porque pode ter problema na disputa eleitoral, problema político, não estou falando nem jurídico, problema político. E aqueles candidatos que já estão num partido que está federado, ele precisa também, federalizado, ele precisa também olhar o cenário para ver se essa federalização, a criação dessa federação, não vai interferir na sua eleição, ou seja, candidatos com votos que vêm para compor, é uma grande coligação. Então o candidato grande pode tirar a cadeira daquele que estava num partido menor que acabou criando-se uma federação. Além disso, tivemos as fusões, incorporações que eu não vou nem adentrar agora. Né? O PSC foi absorvido pelo Podemos, o PHS já foi absorvido lá atrás. Nós estamos falando agora da criação de uma fusão entre PTB e Patriota, que Patriota já tinha feito uma fusão com o PRB e absorvido o PRB. Na verdade foi uma incorporação, né? Uma fusão, uma incorporação com cara de fusão, fusão com cara de incorporação, enfim. Então o candidato tem que avaliar esses detalhes para não ter problema político. Aí nós vamos falar dos problemas jurídicos. Eu escolhi meu partido político. Primeiro passo, o partido não está federado, ou está federado, está federalizado, tá bom para mim, ou não tá, vou escolher o partido, é um partido que me comporta, me dá legenda. Esse é o primeiro passo também, me dá legenda. É um partido legal, eu consigo disputar aqui, ter portas abertas, possibilidade de me eleger. Perfeito. O que eu preciso? Nós estamos falando de municípios, mais de 5 mil municípios no Brasil. O que eu, enquanto candidato, preciso agora? Para me preocupar, eu preciso puxar a capivara, desculpa usar um termo em português claro, capivara do partido na cidade. Eu preciso entender como é que está a executiva ou o diretório desse partido no município. Está ativo? Tem briga jurídica? Está suspenso pela justiça eleitoral? Pode me lançar candidato ou eu vou naufragar e morrer na praia? Porque nós estamos falando aqui, qual é o tema desse programa aqui, qual é o tema desse vídeo? Como não gastar tempo e dinheiro com a campanha fadada ao fracasso, inviável e fadada ao fracasso. Por que eu estou falando disso? Porque há situações em que os partidos podem estar com a executiva suspensa pela justiça eleitoral, pode estar com a executiva desativada, o diretório destituído ou com briga jurídica. Exemplo clássico que a gente precisa avaliar e usar como espelho para não errar. O coach famoso Pablo Marçal. Quase todo mundo conhece, se não conhece, dá um Google aí que você vai conhecer. Você vai saber do que eu estou falando. O Pablo Marçal, um dos coaches mais famosos e mais ricos do Brasil. Uma pessoa que na área dele é extremamente competente. Uma pessoa muito bem sucedida. Se lançou candidato a presidente da República por um partido chamado PROS. Perfeito. Tudo certo. Quando você fala em a candidatura a presidente da República, na eleição passada, né, ele falou, quando se fala uma campanha a presidente da República, quem te lança é a executiva nacional. Até aí, tudo certo. Ocorre que, no decorrer da pré-campanha, início da campanha ali, decorrer da pré-campanha para o registro de candidatura, ele não sei por que motivo, ele desistiu de ser candidato a presidente da República. Foi uma disputa acirrada entre Lula e Bolsonaro, a gente sabe. Ele desistiu e resolveu sair candidato a deputado federal por São Paulo. Todo mundo que olha aquele cenário ali, imagina o quê? Um cara com mais de milhões de seguidores nas redes sociais,
com o poderio econômico que ele tem, né, dinheiro, muitos fãs, uma pessoa competente, bem-sucedida, está eleito. Eu analisando ele de fora, eu já diria assim, olha, é um candidato aí eleito com pelo menos uns 300 mil votos. Qualquer partido quer. Qualquer partido quer, óbvio. Porque é um candidato que se elege sozinho. Ele faz o coeficiente eleitoral, a depender do partido, sozinho. E se bobear, ele puxa mais um. Maravilhoso para o partido. Ocorre que, eu não sei por que motivo, ele escolheu o PROS, enfim, um partido que não é grande. Ele foi para a candidatura a deputado federal. Quando se fala em candidatura a deputado federal, quem te indica, quem te registra é o Estado. É a executiva estadual do partido político, já não é a nacional. E aí que está o problema, né? Veja só, faltou alguém técnico, especialista do lado. Primeiro para analisar o cenário geral e dizer assim, olha, tem uma briga jurídica, tem um imbróglio jurídico nesse partido, porque lá em Brasília, na Justiça Eleitoral, no Supremo e no TSE, há uma briga entre dois presidentes, dois ex-presidentes, presidente e ex-presidente, porque a gente já ficou confuso, disputando a presidência do partido político. E ainda não se definiu quem ganhou essa briga. Então, cai um, sobe o outro, liminar, vai e volta, e ficou essa briga. O especialista olhando isso é aquela grande situação do médico, quando vê o paciente, e ele consegue prever o risco da doença, sabe? O risco de tomar aquele remédio. Então, um bom médico, ele diria o que para o paciente? Cuidado. Cuidado, olha, se você fizer isso aqui, essa cirurgia pode gerar esse resultado. Esse remédio, se você tomar, pode gerar esse resultado. Essa doença aqui pode causar a morte. Então, cautela. Talvez seja melhor você não realizar tal procedimento, fazer tal procedimento. O médico faria isso. O especialista na área também tem por base fazer isso. Olhar todo aquele cenário, né, e dizer, olha, talvez você devesse escolher um outro partido, porque você pode vir a ter problemas lá na frente. Sua eleição pode, aí o risco é seu, sua eleição pode estar fadada ao fracasso. O que ocorre? Ele foi candidato, ele gastou 1 milhão, olha aqui, a importância de você conhecer a legislação, 1.021.000 reais, está na prestação de conta na Justiça Eleitoral, qualquer um pode consultar, vai lá no Google, joga lá, divulga CAN de contas, puxa pelo Estado, pela candidatura e você vai ver o que eu estou falando, 1.021.000. Detalhe, depois ainda teve, aí vem mais problema, jogou 1.021.000 fora, né, numa campanha que no final ele não foi cassado, ele teve o registro indeferido porque a executiva estadual que o indicou a candidatura não poderia ter feito porque havia uma decisão que derrubava aquela executiva e tornava nulo todos os atos. Deu para entender? Havia uma briga jurídica entre duas pessoas pelo partido. Essa briga acabou resultando em favor de um. Esse outro que perdeu foi quem teria nomeado a executiva de São Paulo, que nomeou a candidatura do Pablo Marçal a deputado federal. Ele fez tudo certo, ele não tinha culpa, a culpa não foi dele. Ele fez tudo certo, ele ganhou a eleição. Ele ganhou, mas não levou. Faltou, a questão foi técnico-jurídica. Ganhou, não levou porque aquela executiva não poderia ter nomeado ele, ter indicado ele, ter registrado ele candidato. Por isso que eu falo que o segundo ponto daquele que se entende como candidato é avaliar a situação do partido para não jogar tempo e dinheiro fora. O Pablo Marçal jogou 1.021.000 literalmente no lixo. E não bastasse, porque não importa que se foi nulo, se foi o registro indeferido, se fez um dia de campanha ou 10, tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. Ele fez a campanha, prestou contas,
e as contas foram julgadas desaprovadas e ainda com a previsão de devolução de quase R$20 mil ao Tesouro Nacional. Essas contas foram parar no TSE e ali acabei não acompanhando mais, mas na Justiça no TRE de São Paulo a previsão foi essa, devolução de mais 20 mil à Justiça Eleitoral. Então, em tese, jogou fora quase R$1.040.000. Triste. Dinheiro que poderia fazer muita coisa. Para ele não vai fazer falta, óbvio. Mas perdeu tempo. Perdeu muito tempo. Ninguém, por mais dinheiro que se tenha, você não quer perder tempo. Né? E também ninguém quer perder dinheiro. Ninguém está jogando dinheiro fora. Poderia fazer uma obra social, fazer qualquer coisa com esse dinheiro, mas enfim. E perdeu o tempo. O tempo vale muito mais do que dinheiro, muitas vezes. Vai ter que esperar 4 anos para ser candidato de novo. Espero que, dessa vez, escolhendo o partido certo, com as coisas assim bem delineadas. Então, por isso que eu chamo a atenção, para que você entenda da importância de você saber como está a executiva do seu partido no seu município. Vai se filiar? Saiba como está a executiva do seu partido no seu município. Levanta a capivara, puxa as certidões, busca isso, busca gente especializada para fazer esse trabalho, para que você não jogue tempo e dinheiro fora. A partir daí, as questões são outras. É ficar em cima para realmente você ser indicado na convenção partidária, para que também não leve ali uma rasteira. Você que já é filiado, acompanhar para realmente se você está filiado, se mantém filiado. E aí eu vou trazer um outro exemplo, eu gosto de dar exemplo, porque eu só falo do que eu vejo. Né? Vereador numa grande cidade do estado de São Paulo, do ABC, não vou citar nomes para preservar, vereador de renome, vereador famoso, forte, potencial candidato a prefeito no futuro. Um belo dia, pré-campanha eleitoral de 2021, estava ali no decorrer de 21, não, perdão, de 19 para 20, aquela eleição que foi a eleição no meio da pandemia, né? No início de 2020. Ele se assusta e me liga porque ele simplesmente não estava filiado ao partido pelo qual ele é vereador. E ele falou, mas eu nunca me desfiliei e eu preciso fazer registro de candidatura daqui a uns dias. Como que faz isso? Eu vou passar na convenção e não estou filiado. Veja só. Foi então que ele... Ah, e detalhe, o grande problema, né? Para comprovar os 6 meses anteriores, né? Nem a preocupação da convenção validar os 6 meses anteriores. Ele, naquele interregno ali, ele estava desfiliado. O que se faz? Aí você, tendo um especialista, corre para resolver. Vai buscar comprovação, vai notificar a executiva do partido na estadual, na nacional, se for o caso. Eu quero o documento, eu não desfiliei, como que eu estou desfiliado? Onde está o registro? Puxa daqui, puxa daí. Aí vem toda uma ata e faz uma regularização da filiação dele, porque vai ter que comprovar no Justiça Eleitoral para não ter problema. Então regulariza. Porque se deixar passar, comer bola, como a gente diz no interior, quando chegar lá, na hora de registrar a candidatura e a Justiça Eleitoral puxar, vai falar, opa, mas você não está filiado a partido nenhum, falta uma condição de elegibilidade, está fora. Ah, mas eu sou vereador, mas você pode ter desfiliado. E ninguém prestou atenção nisso, ninguém pediu o cargo em decorrência da infidelidade, né, partidária, desfiliar fora do prazo da janela eleitoral. Em tese, é outra questão que a gente vai aprofundar depois. Então, veja como são detalhes que a gente tem que estar atento. Você, candidato, tem que estar atento. Então, como o tema dessa live aqui, desse vídeo, é como não gastar tempo e dinheiro com uma campanha fadada ao fracasso. Eu estou aqui chamando a atenção para detalhes que você tem que estar atento. Checklist, literalmente, puxar aquilo que eu preciso saber. Estou inelegível, tenho contas julgadas irregulares pela Justiça Eleitoral, pelo Tribunal de Contas do Estado, do município, deixa eu ver se eu estou inelegível. Tenho improbidade administrativa, fui condenado, deixa eu ver se eu estou inelegível. Tenho condenação criminal, mas foi uma bobagem. Sei lá, tinha uma briguinha boba aí, aconteceu alguma coisa, foi uma pescaria,
Foi alguma coisa boba. Estou inelegível. Tenho condenação de órgão de classe. Estou inelegível. Entre outros detalhes que a gente precisa aprofundar. Condenação pela justiça eleitoral. Estou inelegível. Qual o prazo? Quanto tempo foi essa condenação? Já passou os 8 anos? Ah, não, a minha condenação não é nada disso, mas dá suspensão de direito político. Por quantos anos? A minha improbidade não é por esse requisito do dano ao erário e enriquecimento ilícito, é por princípios constitucionais. Mas dá 3 anos de suspensão de direito político. Quando foi a condenação? Há quanto tempo se cumpriu? Quando deu trânsito em julgado? Ah, não foi, ainda está no primeiro grau, não foi para o segundo grau. Não teve decisão de órgão colegiado. É melhor retardar, recorrer para que não haja, ou deixar transitar em julgado para que acelere o processo? Tudo isso são questões técnicas que a gente tem que aprofundar, analisar e saber exatamente para onde correr. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de todos. Espero que essa live aqui, esse vídeo, tenha ajudado a tirar as dúvidas de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? E quero contribuir da melhor forma possível. Se ficou dúvida, se alguém tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se não quiser deixar nos comentários, manda para mim, manda na mensagem aí. Se tiver sugestão de conteúdo, manda para mim também, que eu terei o maior prazer em analisar e preparar um conteúdo. Terei o maior prazer em responder a todos. Vou fazer o máximo possível para responder a todo mundo. Tem meus contatos aqui. Enfim, fiquem à vontade. Espero que todos tenham gostado, de verdade. E logo, logo eu volto com mais um episódio de eleição de A a Z. Valeu!